E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no consultório da minha psicóloga, Letícia Machado. Eu sou Alain, médico, pós-graduado em endocrinologia. Gosto de dizer que sou amante e entusiasta de história e antropologia. A gente vai passar por alguns temas que eu acho que tem tudo a ver, vendo claro da parte da psicologia. Se conversa, né, sobre isso. É um prazer te ter aqui no nosso espaço, né? Sou Letícia Machado, psicóloga clínica, entusiasta da filosofia, né? Me graduando agora em filosofia também. E é um prazer te ter aqui, Alan. Que seja muito produtiva essa nossa conversa sobre essas diferenças, né? Que seja produtiva e não uma disputa, né? Algo que acrescente. Posso dizer que não, entre homens e mulheres, não disputamos. Sim, cooperamos e crescemos juntos, né? Algo que eu acho muito interessante, eu como terapeuta de casal, é que eu sempre te pergunto, né, diversas vezes eu fico assim, e como que é a parte hormonal diante dessa situação, né, do homem e da mulher? Porque aqui, quanto terapeuta de casal, eu fico vendo essas diferenças de uma forma muito clara, mas a disputa por uma igualdade, né, e não percebendo nessas diferenças, né, uma possibilidade de se adaptarem e desfrutar dessas diferenças é algo muito presente nos casais, né? E eu queria entender um pouquinho assim de você, como que se compõe essa diferença, né, fisiológica, biológica, num relacionamento mesmo, assim. Cultural também. Com esse viés cultural também, né? Pegando aqui o Brasil, né? Eu acredito que somos seres diferentes, distintos, homens e mulheres, desde a nossa formação. Temos capacidades distintas, até para viver em sociedade, em comunidade. Desenvolvemos capacidades distintas durante muitos anos, que acaba que a gente... nós carregamos ainda hoje essas características passadas de socialização, demonstração de afeto, a gente estava comentando sobre isso. A nossa diferença em demonstrar afeto, diferença masculina, é muito mais débil que a de vocês. Vocês conseguem demonstrar mais emoção, conversar mais, abordar sobre vários temas, ter a percepção geral do ambiente, coisa que nós somos focados em um ponto. E isso tem a ver com a questão hormonal? Tem a ver com a questão hormonal e a diferença entre os sexos. Existe uma pequena diferença. Como é posto isso, assim, de uma forma fisiológica? Somos seres distintos, temos cargas hormonais ou hormônios distintos, o que nos fazem ter a percepção e interagir com o universo de forma distinta. Eu acho que o fator cultural também é bastante importante hoje em dia, mas tem essas pequenas distinções na relação. E dentro de um relacionamento, a gente conseguir contemplar essas distinções de uma forma sem ser nesse viés de disputa é um grande... É um grande desafio. É um grande desafio. Porque a gente precisa aprender algumas coisas que não são lógicas, essas diferenças entre homens e mulheres não são lógicas para a gente. Na minha percepção, o que é inerente do homem é bem lógico, mas o seu sentimento, o que você pensa, como você lida com as emoções, para mim é um mundo inexplorado. Vamos pensar numa situação, pode ser? Claro. Vamos lidar com um exemplo, né? Um casal que a mulher sempre reclama que o homem é muito calado, que ele não participa, ele não conta do dia dele, e ela tá sentindo nisso uma indiferença. No aspecto emocional eu consigo entender, né? A mente dele tá ocupada, né? Talvez com a produção, de como ele vai lidar com algum tipo de problema e tudo, e a mulher, aquele aspecto sensível, visando essa necessidade de ter esse olhar, essa validação dele. Mas e no aspecto fisiológico, biológico? Como que a gente pode entender isso? Do ponto de vista fisiológico e biológico, nós homens não conseguimos compreender muito isso. Então, vocês querem conversar, a gente só quer ficar quieto olhando para o canto, olhando para o nada. O homem, ele quer fazer nada, ele gosta de não fazer nada. Meio que é uma programação do nosso cérebro para resetar as coisas. Mas se a mulher entender que esse homem tem esse ponto, que ele precisa do cantinho do nada, ele precisa olhar para a fogueira, ele precisa ficar parado olhando a televisão,
ela consegue contornar essa situação, sabendo que é algo inerente dele, que não tem como ela mudar, que se ela gritar com ele, pedindo atenção, pedindo conversa, ela vai deixar ele mais irritado e não vai conseguir o que ela quer, que é a atenção dele. Do mesmo jeito que o homem, ele sabendo que a mulher precisa conversar, ele pode se adaptar, tirar esse momento do cantinho do nada em outro período do dia, e no momento que a sua companheira quiser conversar, ele fazer o esforço. Ela precisa de conversar, ela precisa dialogar, então eu posso me moldar. Então, eu acho que temos essas diferenças, só que podemos aprender com essas diferenças para um melhor convívio. Então, sofremos essa afetação de forma desnecessária. De forma desnecessária. Porque não está nesse olhar dessa diferença que o outro tem, que na verdade não me prejudica, mas se eu tiver um olhar atento, eu posso usar dela também. Isso. Porque ele tem um papel com essa diferença dele. E ela também tem um papel. Sim. São papéis que estão com a gente há muitos anos. Então, algumas características são inerentes já no nosso DNA. É difícil mudar, é difícil eu impor alguma característica ao meu companheiro, talvez, por imposição. Por exemplo, ela forçar ele a ser mais comunicativo. Sim, ele vai ir contra a natureza dele, vai ficar desconfortável, irritado, se ele não entender que ele pode fazer isso para estar ajudando. Então, assim, vamos pensar assim, né? Os seres, eles têm já aspectos da personalidade que envolvem o temperamento, né? O perfil mesmo de cada um, mas além disso, a questão do gênero em si já atravessa também vários comportamentos nessa parte que é do homem e da mulher. Que aí também são fortalecidos ou não nessa criação. Mais ou menos por aí? Sim, só que eu acredito que essas informações do sexo oposto, elas não são... O conhecimento não é natural. Eu acho que é algo que pode ser aprendível. Então você pode conversar com o seu companheiro, com o seu cônjuge, com suas amigas, ou procurar na literatura algumas orientações para como entender o sexo oposto. Como entender, não como mudar. Entendendo, eu consigo manipular não ao meu querer, mas ao benefício da estrutura familiar do casamento, que foi uma escolha nossa. Então, escolhemos conviver, então temos que encontrar formas para lidar com os pequenos conflitos que sempre vão existir, porque somos seres distintos. E eu gostei desse posicionamento, né? De entender e não mudar, né? Entender e não mudar, porque é algo inerente no DNA. É difícil mudar essa natureza. Então, é difícil você me pedir atenção enquanto eu estiver dirigindo. Você me mostrando várias coisas e eu dirigindo, eu estou totalmente concentrado, focado. Eu não consigo captar nenhuma outra informação. Meu cérebro foi feito para ser direto. Em contrapartida, nós mulheres fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vocês conseguem ter várias conexões ao mesmo tempo. Vocês conseguem perceber o trânsito, perceber a música que está tocando, perceber várias... Ainda cuidar do menino que está ali atrás do carro. Sim, você sabe o que o menino está fazendo. E nisso o marido está do lado olhando para o nada, pensando em nada. Em nada mesmo. E você pergunta para ele, o que você está pensando? Ele vai falar, em nada. Só que no grau de desespero dele, ele vai pensar, o que eu vou falar para ela do que eu estou pensando? Porque ele não está pensando em nada, mas ele tem que falar alguma coisa. E aí? Para você ficar tranquilo. Porque na sua cabeça ele está pensando em, não sei, 1000 coisas, mas ele não está ali. Ele não está ali de verdade, mas ele não está em outro lugar. Ele está num limbo. No universo paralelo dele.
Então, quando a gente consegue entender essas pequenas diferenças, a gente consegue moldar essa relação, deixar mais tranquila, mais suave. Que atravessa esse aspecto da aceitação, de entendimento do outro. E aí onde eu acho interessante, que a gente começa a buscar desfrutar da potência que esse outro tem, dentro, né, do que cabe a ele, de fato, né? E você consegue me pontuar, assim, o que tem no homem e na mulher de potência nessas diferenças? Sim. Somos seres distintos, possuímos capacidades distintas que juntas se complementam, formam uma equipe incrível. Mas o difícil é a gente conseguir entender essas diferenças e conseguir deixar cada um fazendo meio que o seu papel, não querendo avançar na frente do outro ou tomar um papel que eu quero fazer alguma coisa, mas você não você consegue fazer um papel que você consegue fazer, mas que seria meu papel. Essas diferenças hormonais, não só na diferenciação, depois na vida adulta também, essa diferença de ciclos hormonais de mulheres e de homens são totalmente distintos. Nosso humor é estável nisso tudo. Do homem. Do homem. O de vocês é totalmente instável. A gente não consegue entender. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente não consegue entender essas oscilações. De forma natural, não. Mas a gente pode aprender. Como eu posso aprender? Tem um jeito fácil. É a minha companheira me falar. Abertamente. Só que tem esse ponto ainda, que a mulher, ela acredita que o homem, ele tem que perceber. Só que nós não percebemos. Nós somos seres diretos. Você tem que falar. Então, se você falar, olha, eu tô meio assim, hoje eu não tô legal, não fala comigo. O homem vai super entender. Ok. Mas se você começar a dar insinuações, deixas, que é uma forma natural, vai piorar o processo. Porque aí, vou falar até então do pouco do aspecto emocional, né? Porque ela entra na expectativa de que está sendo entendida, na necessidade dela, e esse homem não consegue perceber, e aí ela entra numa frustração, porque não foi atingido o objetivo, né? Ela passou a mensagem, ele não compreendeu, ela vai achar que ele não tem interesse, ele não é sensível, ele não liga para o que ela está pensando, o que ela está sentindo, e na verdade ele está ali numa berlinda. Então, mulheres, entendam isso. Falem com o homem de vocês sobre isso. Falem diretamente. Somos de uma forma clara. Clara. Somos totalmente insensíveis a indiretas. E um recado para os homens também, então, entender a necessidade da mulher. Porque, né? Vamos lá, todos os dois têm que fazer um pouco de esforço para esse relacionamento ser melhor. Acho que para o homem, ele precisa conhecer as fases da mulher. Então, ele conhecendo isso e sempre dizer sim. Sempre dizer sim? Pra tudo? Pra tudo, as mulheres sempre estão certas. Registrou aí? A gente nunca tá... Vocês nunca estão errados. Interessante isso. Fala mais. pro bem... Pro bem maior. Do homem e da família é melhor. A mulher sempre tem razão. Então a mulher tem que ser sábia mesmo, né? A mulher pra ela poder sempre ter razão. A mulher, ela consegue forjar o lar, a sua maneira. A mulher que entende como o homem funciona, ela consegue edificar o seu lar. Ela entendendo essas nuances, essas pequenas características da natureza do homem, ela consegue moldar, edificar o lar, construir uma base sólida e forte. Então a mulher tem que ser muito sábia e do mesmo ponto fria, porque nessa oscilação hormonal, para a mulher ter o conhecimento, a sabedoria para se manter firme é muito difícil. Para a gente não, a gente está na mesma onda o mês todo. Mas para vocês
É mais difícil. Então, assim, ver se eu só estou entendendo certo. Pra gente poder se manter de uma forma mais estável, a gente precisa entender que não somos estáveis. Que vamos sofrer esses picos e entendendo isso, a gente se percebe e aí a gente vai entrando nesse processo de autorregulação. Perfeito. Você entendendo autoconhecimento, tá vendo como é importante? Autoconhecimento. Acho que essa é a palavra. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você consegue ajudar as pessoas, consegue se manter estável, consegue ser feliz. O autoconhecimento é tudo. É porque isso automaticamente já nos dá uma sensação de autodomínio. Né? Que aí a gente, quando se sente nesse autodomínio, né, dono de si, a gente consegue ser mais seguro, mais confiante, e a gente consegue aumentar até a nossa produtividade também, né? Então uma coisa vai puxando a outra, né? Além de melhorar todo o relacionamento. Perfeito. O homem, ele com paz em casa, com o lar tranquilo, ele domina o mundo. Então, se a mulher consegue dar essa estabilidade para ele, ele domina o mundo. Então, os dois juntos. Um contemplando o outro, um somando com o outro. Mas entendendo essas diferenças, a gente consegue, num relacionamento, num matrimônio, encaixar essas partes que são diferentes de forma natural, pela natureza. Eu mesmo falo com algumas pacientes sobre esse aspecto da fragilidade feminina, né? O quanto que a fragilidade feminina, ela é uma força da mulher e não uma fraqueza, né? A gente poder desfrutar da nossa fragilidade não nos coloca numa vulnerabilidade diante do homem, né? Mas sim, né, nessa posição de ser acolhida, de ser direcionada, do homem com a sua força ter esse posicionamento de nos conduzir a algo, né? E a gente com a fragilidade ter essa sabedoria de mostrar esse caminho a ser conduzido. Então, assim, todos estão indo para o mesmo caminho, só que cada um com a sua força, né? E é muito importante ter esse entendimento, né? Às vezes é isso. Às vezes você consegue, acho que eu te comentei uma vez em consulta, que você consegue abrir uma lata de doce de leite. Mas uma pessoa me pedindo para abrir uma lata de doce de leite para ela, é algo gratificante. Eu falo, nossa, eu consigo ajudar. Então, ao mesmo tempo que te traz a força do eu consigo ajudar, reforça a fragilidade do que eu preciso de você, e aí se complementam nisso, sim, né? Eu tenho uma sensação muito boa, que eu sou útil, que eu consigo usar minha força ainda para te proteger. Sim. E você tem a proteção. E aí é sem briga de ego. Sem briga de ego. Não, eu posso abrir aqui, eu não preciso eu dou de conta. você. Eu dou conta. Aí pega até a faca, dá uma aliviada ali para poder dar conta, né? Pra que isso, né? A grande disputa dos relacionamentos é isso, né? Que essa posição de que os dois disputam forças achando que isso vai se tornar o melhor e pior, achando que é isso que mantém a relação, e não é, né? É justamente nesse sentido de se ver complementar, onde eu preciso de você, você precisa de mim, que a gente constrói uma relação duradoura e saudável, né? Acho que os casais erram nesse ponto, a questão da disputa, e assumir talvez eu quero te ajudar com alguma coisa e você não aceita a minha ajuda. Aí começa o debate, aquela divergência. Eu tentando tomar o seu papel, que pode ser qualquer um, não tem um papel exato, mas essa briga acaba desgastando. E relacionamento é tempo. Então, se a gente não for tratando todo dia, toda semana, conversando, vai desgastando com o tempo. Ou confiança. A gente não pode perder. Então, a conversa abertamente com o cônjuge é perfeita. A comunicação é essencial. A comunicação é essencial, mas vocês têm a capacidade mais desenvolvida de comunicação do que a gente. Então,
se você souber que essa sua comunicação é mais desenvolvida, você consegue também. Isso também no aspecto cognitivo, fisiológico, é algo Sim. pontuado. Em média, mulheres se comunicam com 8.000 a 6 palavras por dia. Homens de 4 a 2.000. Ou seja, somos tagarelas. Vocês são tagarelas. Aí tá tudo Somos. certo, tá tudo certo, não tem problema. E somos monossilábicos. Por isso que lá em casa, então, eu e meu marido, é eu que falo, é eu que discuto, é eu que peço desculpa, e ele só fica assim, tá bom, meu amor, também te amo. E aí aconteceu tudo, e aí só foi eu, a atriz. E na cabeça dele ele tava pensando, meu Deus, o que eu tenho que falar? A louca. A louca. Vou ficar quietinho aqui, vou me fingir de morto. Eu acho que é isso que ele faz, viu? Sei. Mas é esse ponto. Entendendo essas diferenças, eu sei que é impossível a gente ter esse autoconhecimento 24 horas por dia. A natureza é forte. Mas a gente consegue ter essa autopercepção em alguns detalhes do cotidiano. É por isso que é importante provocar a intenção, né? Em determinada situação. Por exemplo, se você está reconstruindo o seu relacionamento, você intencionalmente se perceber, tipo assim, diante disso daqui, eu de forma intencional vou intensificar, mas para isso aqui ser desenvolvido, né? E eu acho que a gente pensar assim num todo, às vezes a gente precisa, igual você falou, desse cultivar, né? Eu acho que um relacionamento, o amor em si, o sentimento, a emoção, ele é feito de atos. Então, assim, esse cuidado, né, essa atitude diária ali, de né, essa semana eu vou fazer, é uma surpresinha de amor, né? Essa semana eu vou colocar algo aqui para poder intensificar o nosso relacionamento. Eu acho que é essencial. Uma frase bem legal que eu gosto é: o amor não se nasce, o amor se constrói. Então, é uma construção lenta, de pouco a pouco. Com o tempo, com os filhos, vai se desgastando com o trabalho, com o estresse do dia. Mas se você cultivar um pouquinho toda semana, talvez, ou todos os dias, eu acho que flui de forma fluida. Flui de forma fluida. Tem que entender aonde está o seu bem maior, né? Sim. O que de fato você está buscando, né? E aí vocês, com um objetivo claro para onde estão indo, conseguem lidar melhor com as divergências, né? Acho que desse percurso. Essa decisão, né, quando você decide compartilhar a vida com outra pessoa, com o sexo oposto, você tem que ter essa visão que é algo a muito longo prazo. Né? Então tem que ser construído. Que existem divergências. Não vai ser perfeito o tempo todo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso. E tá tudo bem. Não é todo dia que ele vai estar feliz, não é todo dia que o Andy vai estar feliz, mas... E não quer dizer que esse seja o motivo de parar com tudo. Sim. Mas assim, é lidar com esse desconforto que nos faz mais forte. Hoje ele tá quieto, hoje eu vou deixar ele quieto. Mas amanhã eu tô estressado, ele vai ter que me aguentar falando. Aí tá o CD, né? O CD. Às vezes é preciso ceder. Não sei se é necessário mais ceder do que fazer. Né?